Olá, meu nome é Matheus Amaral e eu sou um pai educador. E eu sou casado com uma esposa que é mãe educadora. E eu falo aqui em nome não apenas da nossa família, mas de centenas, de milhares de famílias espalhadas pelo nosso país que adotaram a educação domiciliar. Carta aberta ao Ministério Público. Gostaríamos de, em primeiro lugar, de forma respeitosa, mas enfática, afirmar que não somos criminosos. A atual circunstância jurídica em nosso país, no que diz respeito à falta de uma regulamentação da modalidade de ensino popularmente conhecida como homeschooling, a qual escolhemos para educar os nossos filhos, nos expõe dia e noite, principalmente as nossas crianças, a situações legalmente contraditórias, humanamente constrangedoras e emocionalmente desgastantes. Cada decisão que tomamos no que tange à educação domiciliar, levando-se em conta inclusive suas possíveis implicações, foi tomada tendo como base estudos científicos com vasta publicação nos Estados Unidos e em outros países, inclusive aqui no Brasil, e em experiências já comprovadas em países onde a referida modalidade de ensino não é apenas permitida, mas reconhecida como um direito humano e sua prática regulamentada há muitos anos. Países esses que, curiosamente, ocupam hoje as melhores posições nos rankings globais de avaliação educacional, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Japão, Portugal, França, Itália, Nova Zelândia, dentre tantos outros. Mas não apenas isso. A opção pela educação domiciliar envolve princípios e valores que, como família, jamais negociaríamos, pois dizem respeito ao presente e ao futuro daqueles que nós mais amamos nesse mundo, ou seja, os nossos filhos. Tal opção, ela não se fundamenta em qualquer desejo intrínseco de abolição da escola formal. Não estamos em guerra contra as escolas. Na verdade, temos por fundamento um direito natural e, óbvio, reconhecido e amparado pelos mais importantes tratados internacionais, dos quais o Brasil, inclusive, é signatário, pela nossa própria Constituição e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cada família educadora sabe por excelência e por experiência que está abraçando não apenas um compromisso educacional, não apenas um roteiro pré-estabelecido de estudos, mas uma solene responsabilidade que avança, inclusive, para além dos muros de suas casas. A partir dessa escolha, é salutar e imprescindível que se lance mão das melhores ferramentas, com os melhores conteúdos e uma dinâmica personalizada, cuja estruturação ofereça aos nossos filhos a possibilidade de um desenvolvimento integral que envolva não meramente uma transmissão de conteúdo, mas que potencialize a sua intelectualidade, sua cognição e o seu pensamento crítico. Ao contrário do que geralmente se afirma, a educação domiciliar ela tem por premissa formar cidadãos úteis e sociais, que, naturalmente, demonstrem empatia e amor ao próximo, além de respeito e submissão às autoridades devidamente constituídas. E é importante ressaltar aqui que existe um abismo funcional entre a educação domiciliar e o crime de abandono intelectual, esse previsto no artigo 246 do Código Penal. E na realidade, estamos lidando aqui com dois cenários absurdamente antagônicos. E um mínimo de conhecimento em relação ao homeschooling já iria eliminar qualquer possibilidade de associação entre tais práticas. O mesmo artigo estabelece, sem dar margem a questionamentos, que os pais devem prover a instrução primária dos seus filhos, sem, no entanto, especificar a modalidade de ensino, dando liberdade aos preceptores. E cabe aos pais, conforme previsto no artigo 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a escolha do melhor método que atenda os interesses de seus filhos,
respeitando, obviamente, a individualidade de cada ser humano. Tal escolha, isso é muito importante, tal escolha pode e deve estar sujeita, sim, a uma avaliação prática e sistemática de seus reais resultados, o que implica em afirmar que o homeschooling responsável não teme a comprovação de seus benefícios por parte de profissionais e autoridades fiscalizadoras. Cabe ressaltar, portanto, que no momento em que uma família educadora se recusa a matricular os seus filhos em uma escola formal, não está agindo de forma deliberada, objetivando descredibilizar ou mesmo desafiar as autoridades constituídas, pois isso seria contraditório aos próprios princípios de cidadania que ensinamos aos nossos filhos. No âmbito legal, como já mencionado, nos apoiamos hoje não apenas na possibilidade de uma regulamentação da modalidade, mas especialmente nesse momento, na garantia da liberdade educacional estabelecida pelos maiores tratados internacionais que citamos aqui já, incluindo o Pacto de São José da Costa Rica e, como já dito, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que estabelece expressamente em seu artigo de número 26, no item 3, que, abre aspas, os pais têm a prioridade de direito na escolha de gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Na sequência, poderíamos citar aqui, dentre tantos outros, a Declaração dos Direitos das Crianças, 1959, a Carta dos Direitos das Famílias, 1983, a Convenção sobre o Direito das Crianças, 1990 e tantas outras. Por conseguinte, nos parece temerário nesse cenário que uma lei infraconstitucional do ECA, a despeito da sua real importância, seja utilizada de forma tão arbitrária e por vezes abusiva, expondo nossas famílias a julgamentos e a condenações prévias, a sentenças muitas vezes absurdas, como também nossas crianças a traumas desnecessários, sem levar em conta nem mesmo, repito, os resultados reais e peculiares de uma boa e responsável educação domiciliar. Nesses casos, quando há a confirmação de que não há o crime de abandono intelectual, vias de regra se adota um discurso que busca descredibilizar ou mesmo ignorar as comprovações registradas em documentos que atestam tanto a compatibilidade cognitiva à idade escolar, como também as saudáveis relações sociais estabelecidas pelas crianças, em prol de um provinciano e preconceituoso conceito que atribui à escola formal o monopólio da socialização, desconsiderando de forma conveniente a própria cronologia histórica dos mais variados e estabelecidos modelos educacionais adotados mundialmente. A verdade é que não podemos, como uma nação que visa de fato o progresso e a democracia, permanecer no limbo jurídico-social no que tange a essa questão. Não é coerente simplesmente que sejamos como pais educadores, colocados no banco dos réus e recebamos severas e abusivas sentenças pelo crime de educar os nossos filhos. Enquanto a realidade demonstra que sim, existem diversas outras reais circunstâncias em nosso país que de fato se configuram explicitamente crimes contra os nossos filhos, as nossas crianças. Por fim, é imprescindível que avancemos nessas questões. Ameaças, qualquer tipo de hostilidade, provindas de ambos os lados, pais e Ministério Público, não contribuem em nada para um diálogo inteligente e proveitoso quanto à educação domiciliar. Estamos, famílias educadoras, famílias protetivas e estados, sentados do mesmo lado de quem deseja proteger o que há de mais precioso a uma nação. Queremos acreditar nisso. Que essa carta chegue às nossas autoridades e que, a despeito da sua simplicidade, possa promover ao menos uma reflexão desprovida de paixões ideológicas ou animosidade mútua. Uma reflexão que tenha por base um direito natural e alienável. Uma reflexão mais sensata, humana
e coerente quanto às famílias educadoras e aos seus filhos. No mais, eu encerro parafraseando aqui Arthur Lewis, um renomado economista britânico, dizendo o seguinte: a educação jamais será uma despesa ou um peso, mas um supremo investimento com retorno garantido. E no caso das famílias educadoras, os nossos filhos são a prova concreta de tal afirmação.